Salve, galera! Falei que eu ia voltar aqui de madrugada e voltei, né? Fui dar uma esfriada na cabeça, né? Tomar um gelo com o parceiro meu e aí tô gravando aqui literalmente 3h40 da manhã antes de capotar, né? E dormir a manhã inteira pra ver se eu esqueço. Esquece nada, né, cara? A gente vai falar de Botafogo dia seguinte inteiro, né? Como é de praxe, todo botafoguense faz, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas questões, né? Eu falei que seria importante refletir sobre algumas paradas que estão acontecendo, tá? Tocar um pouco mais no assunto arbitragem, que a gente tocou muito pouco no vídeo pós-jogo, tá? Até porque a gente teve posicionamento oficial do Botafogo, tá? A respeito disso. E também sobre um ponto que pra mim não pode acontecer nesse momento, tá? Independente de empate, vitória, derrota que poderia ser empate porque teve erro de arbitragem, derrota que poderia ter sido empate se não fosse, enfim, apatia. Isso não pode acontecer, tá legal? Eu não vou pedir inscrito dessa vez porque toda vez que o Botafogo perde eu não gosto de ficar pedindo inscrito, mas vamos lá. Seguinte, galera, primeiro de tudo o posicionamento do Botafogo, tá? Depois do gol anulado do Diego Costa, tá? Que depois de ver e rever muitas e muitas vezes, vocês sabem que, tipo assim, eu sou um cara que, pô, eu sou botafoguense pra cacete, eu vou a todos os jogos, eu sou maluco, mas quando se trata de arbitragem, quando se trata de lance polêmico, eu sou um cara que gosta de ser muito, tipo assim, imparcial, eu gosto de ser muito isento, e eu gosto de separar as coisas, tá? Porque, pra mim, é uma coisa que faz mal ao futebol brasileiro, e no geral, tá? É você só puxar a sardinha pro seu lado, né? Você reclamar de tudo a favor do seu time e não reclamar de nada quando, quer dizer, que é contra o meu time e não reclamar de nada quando é a favor, tá? Que é o que Abel Ferreira faz com o Palmeiras e que eu condeno, tá? Mas, depois de muito rever esse lance, tá? Avaliar, num primeiro momento eu tinha uma ideia, depois eu tive outra. Eu sinceramente acho que o gol foi legal, tá? E me baseio no argumento que ele não é clubista, tá? E eu vou tentar chegar lá, né? E uma coisa não justifica a outra, tá, gente? O Botafogo não acho que mereceu, tipo assim, um resultado positivo nesse jogo não, tá? O Botafogo não jogou absolutamente nada e a gente vai chegar lá. Uma coisa não anula a outra, beleza? A gente teve o posicionamento do próprio Diego Costa. Diego Costa falou que, assim... e eu vou chegar lá, eu vou opinar sobre tudo isso. Né? O Diego Costa falou que pro campeonato é atrativo, que tem a gente próxima do Botafogo na tabela. Que para ele é muito claro que o gol foi legal, que ele não participa do lance no momento que ele tá impedido primeiro. O Bruno Lage falou algo nesse sentido também, referente à idoneidade do campeonato, né? E também o quanto que isso não está prejudicando, né? E o André Mazzuco teve um posicionamento muito forte, muito firme, e eu gostei muito do posicionamento do Mazzuco, tá? Foi um dos que eu mais gostei, né? Porque ele fala sobre o Botafogo estar sendo prejudicado sucessivamente, tá? Fala que houve uma pressão inicial lá atrás do Palmeiras e que isso parece estar afetando a idoneidade da arbitragem no campeonato e que quem deveria estar ali sentado dando explicações, esclarecimentos, colocando a cara, não era ele, não era o Lage, não era a comissão técnica sobre arbitragem, né? Porque o Lage tem muito a explicar sobre alguns critérios, mas não eram os jogadores, né? Era a arbitragem. Quem deveria estar ali era o Ramon Abate, quem deveria estar ali era o Guarizo, né? Enfim, todo mundo, né? O CNM, enfim, que muito provavelmente vai abrir o programa dele de segunda-feira da arbitragem, do papo de arbitragem, e vai concordar com a marcação, que ele concorda com tudo que é marcado. Eu nunca vi ele discordar de um árbitro, para ele a arbitragem está perfeita no futebol brasileiro. Enfim. E aí o que acontece? Eu sou um cara que eu não gosto muito desse discurso de estão fazendo isso para prejudicar o Botafogo porque querem que o Palmeiras encoste, tá? Só que agora... eu não gosto, da mesma maneira que eu não acho legal o João Martins, que é o auxiliar técnico do Palmeiras, falar que o sistema não quer que o Palmeiras seja campeão, como se o Botafogo estivesse sendo beneficiado, tá? Quando ele fala isso, ele está colocando em xeque o campeonato que ele ganhou, né? Então, isso é uma burrice, né? Para mim, você está desqualificando o campeonato que o seu time pode ganhar, sabe? Você está colocando em xeque a honestidade desse campeonato. Só que agora, a partir do momento que o nosso adversário, nosso concorrente direto, faz isso e colhe os frutos disso, pressiona publicamente a CBF e começa a ser beneficiado enquanto os adversários dele começam a ser prejudicados, alguém do nosso lado tem que fazer também,
tá? Aí aqui sai o cara, o Brownie jornalista, aqui entra o Brownie botafoguense, né? A partir do momento que o outro time faz e dá certo para eles, a gente tem que começar a fazer também, tá? Então, assim, achei importante o posicionamento do Diego Costa, tá? E achei muito importante o posicionamento do André Mazzucco, tá? Então, assim, o Mazzucco, inclusive, fala, né? Se o gol do Bruno Henrique foi... o gol contra do Marlon Freitas, ele foi considerado legal porque o Bruno Henrique, em tese, está impedido, mas não interfere, por que o do Diego Costa, que é muito menos interferência, foi anulado? Sabe? Para mim, os dois gols são legais. Por isso que eu tô falando que o meu argumento não é clubista. Né? Para mim, o gol de hoje do Diego Costa é legal, porque ele não participa, ele tá, a bola retirada é do Janderson, né? E o Diego Costa vai lá, na verdade, o zagueiro tá marcando o Janderson, né? O Diego Costa vai lá e faz o gol. E no caso do Marlon Freitas, né, cara, eu acho que o Bruno Henrique ele tá muito distante para influenciar. Então, para mim, os dois gols são legais. Tanto o gol do Flamengo quanto do Botafogo. Só que agora, isso que é foda, porque são dois pesos, duas medidas. Sabe? Parece que Flamengo e Palmeiras há uma boa vontade muito grande com esses dois clubes. Sabe? O Flamengo, o Bruno Henrique não interfere. O Diego Costa interfere? Então não dá para entender. Sabe? Mas agora, separando as coisas, tá? Independente da questão da arbitragem, e aí o meu discurso aqui não é resultadista, tá, gente? Porque, assim, no intervalo eu já estava convicto que eu gravaria esse vídeo aqui, tá? Independente do Botafogo empatar ou perder, sabe? Porque, assim, eu acho que o gol sofrido pelo Botafogo do Paulinho, ele foi um castigo, sabe? E eu vou dar o braço a torcer, né? Porque, revendo o lance com mais calma, além do de Plácido, há uma responsabilidade também do Adrielson, tá? No lance. Vou concordar com quem falou isso, mas discordo de quem fala que houve falha do Gatito, tá? Mas, enfim, o que acontece? A gente viu, assim, o Botafogo... Por que o meu discurso não é resultadista, tá? O Botafogo jogou contra o Flamengo, perdeu o jogo, mas foi um jogo pau a pau. O Botafogo jogou pra cacete. O Botafogo jogou bem, o Botafogo pressionou o Flamengo. Né? Teve um momento que o Botafogo estava muito mais próximo de virar o jogo do que o Flamengo de desempatar de novo, sabe? Então, assim, a questão não é só o resultado. Claro que o resultado é importante. O Botafogo tem que continuar com essa gordura, aumentá-la de novo, tá? Embora seja, enfim, o Botafogo não vai conseguir, né, ganhar sempre, mas, porra, a gente está oscilando mais que o normal, são duas derrotas seguidas. Só que agora, é importante ressaltar o seguinte, né? A gente, contra o Flamengo, perde, né, jogando futebol decente. Hoje, o Botafogo, até mesmo se empatasse, eu ia ficar muito, assim, muito insatisfeito. Eu tô puto, ficaria puto mesmo com o empate, só que agora, com a derrota, tô puto e preocupado. Sabe que o Botafogo perdeu mais uma. Só que agora, a apatia com a qual o Botafogo, o Lage, os jogadores, tá? E eu não acho que é só responsabilizar o Lage, não, tá? O Lage pelo posicionamento dos jogadores, pela forma de jogar, pela maneira de, cara, não saber, né, sabe, controlar o jogo de outras formas. Eu acho que essa é a grande questão. O Lage, ele parece que está sofrendo da mesma teimosia que o Castro sofria no início do trabalho dele do Botafogo. Que é, não vou abdicar de jogar o meu jogo, né, sendo que em algum momento, cara, é você saber sofrer um pouco para tentar pegar o adversário desguarnecido, sabe? Então, assim, eu sinceramente acho que falta isso, tá? E faltou, assim, uma coisa que não pode acontecer no Botafogo, o resultado, cara, é inerente ao que vai, a consequência da partida, sabe? O Botafogo pode ganhar o jogo, pode empatar, pode perder, pode abrir 2-0 e tomar um empate, pode buscar um resultado como buscou contra o Santos. Mas agora, o que não pode acontecer, e que aconteceu hoje, é a apatia. A resposta, hoje, o que eu queria ver do Botafogo, além do resultado, era resposta, sabe? Resposta na postura. Resposta a uma eliminação na Sul-Americana, resposta à primeira derrota no Campeonato Brasileiro dentro do Newton Santos, a primeira derrota no Campeonato Brasileiro desde maio, tá? Uma derrota num clássico, a vitória do Palmeiras, né? O que a gente não viu hoje foi uma postura de um time que quer continuar sendo protagonista, sabe? O Botafogo não tomou para si o protagonismo do jogo. E isso, para mim, é absolutamente inaceitável. Mais inaceitável do que a derrota, tá? O jogo podia ser 0-0. Eu juro por Deus, eu ia estar falando a mesma coisa aqui, tá? Para mim, o que mais incomodou, tá? Vocês viram o meu vídeo,
tá? Contra o Flamengo. O Botafogo perdeu o jogo, mas fez um bom jogo. Hoje, se o Botafogo tivesse empatado, eu falaria a mesma coisa. A apatia no jogo de hoje não é normal e não pode ser normalizada. Por parte dos jogadores, inclusive os mais experientes, tá? Que não foram bem, e do técnico também. Se tem uma coisa que não pode acontecer, é a apatia, tá? E espero que contra o Corinthians esse cenário não se repita, tá legal? Mas sobre as próximas rodadas, espero para falar aqui um pouco mais com vocês amanhã. Valeu? Um abraço, fui.